Mas Correto. pode seguir o barco aí, pode seguir. Tá certo. Como eu havia mencionado, sou Thiago Queiroz, assessor legislativo na Queiroz Assessoria, que presta assessoria para a FENAJUF no trabalho no Congresso Nacional. Presto esse serviço, trabalho na parte de relacionamento com o Congresso há mais de 15 anos. Sou pardo, tenho 36 anos, cabelos pretos, estou com a camisa lilás aqui na sala da minha casa. E gostaria de trazer algumas contribuições e falar sobre um pequeno panorama de como está o trabalho agora sobre a reforma administrativa. Então, de uma forma bem rápida, e como já é do conhecimento de vocês, o cenário, de modo geral, é adverso em razão da dificuldade de diálogo com o atual governo, com a equipe econômica, e em razão de termos um Congresso Nacional extremamente reformista e também pouco afeito ao diálogo. Reformista no conceito liberal. Então, isso é extremamente ruim. Além disso, tem os fatores que também já é do conhecimento de todos, que começou no governo Temer e a agenda política econômica continua até hoje, né, que iniciou com o teto de gastos. Tivemos a reforma da Previdência, que foi tentada ainda também no governo Temer e concretizada no governo Bolsonaro. A introdução da Lei Complementar 173, que também trouxe uma série de congelamentos e prejuízos aos servidores públicos. A PEC emergencial, recentemente aprovada. E agora a reforma administrativa que começa efetivamente a andar. Que nós, encerrado o ciclo agora de audiências, que foi encerrado ontem, passaremos a análise do relatório, que foi apresentado na última segunda-feira. O relatório trouxe muito poucas novidades, muito tímido em termos de melhoria, trouxe apenas 2 exclusões ali no tocante à admissibilidade, uma relacionada à vedação ali, a realização de atividades remuneradas pelos servidores, especificamente das carreiras típicas de Estado, tirando ali o conceito de dedicação exclusiva que tentava se colocar. E o outro aspecto foi retirada a possibilidade de extinção por decreto de entidades da administração pública. Todavia, a possibilidade de extinção de cargos, ministérios, fusões de ministérios, tal, tudo isso permanece ainda no texto da PEC. Bom, entrando aqui especificamente no calendário, o que nós vislumbramos e que está se desenhando é que na próxima segunda-feira, no dia 17, o deputado Darcy de Matos deverá fazer a leitura do seu parecer. Pelo que a gente apurou, não deve trazer grandes novidades, talvez pequenas mudanças só na parte do relatório propriamente dito, mas na parte dispositiva, possivelmente a gente vai ficar só com esses 2 aspectos que eu acabei de mencionar. Após a leitura do parecer, provavelmente será concedido vista de 2 sessões e acreditamos que na quinta-feira o parecer volte à CCJ para ser deliberado. Dentro da CCJ, dentre os 66 membros, a gente identifica que o governo tem ampla maioria para conseguir aprovar a reforma, até porque os parlamentares que eventualmente tenham se posicionado críticos à proposta, como lá não se discute o mérito, acaba dificultando e provavelmente eles votarão a favor da proposta. Então a gente vislumbra ali que o governo possa ter de 36 a 46 votos e os votos da oposição devem se restringir a 16 a 20 votos, mais ou menos. Bom, em se concretizando esse calendário, passaríamos a próxima etapa. E aí existem algumas movimentações. O Lira chegou a dar sinais nos bastidores que poderia tentar avocar a PEC diretamente ao plenário, suprimindo ali a etapa da comissão especial, mas particularmente acho que essa manobra não irá prosperar e acho que ele não fará isso. Primeiro, do ponto de vista regimental, ele teria que fazer o apensamento a uma PEC que já esteja pronta para plenário. Existem algumas PECs nesse sentido, tratando de temas diversos, desde nepotismo,
ou a questão de estabilidade, enfim, tem alguns aspectos e PECs que tratam de questões diversas que estão prontas para a pauta no plenário e eventualmente poderiam ser utilizados de instrumento para realizar essa pensação. Todavia, do ponto de vista político, nós acreditamos que ele não fará isso, porque a etapa da comissão especial acaba sendo um ponto de maturação para tentar produzir um relatório que seja minimamente consenso. Então, levar ao plenário diretamente seria uma medida muito arriscada do ponto de vista do Arthur Lira, porque a gente entende que nesse momento o governo não tem todos os votos, uma vez que a gente está próximo do calendário eleitoral e existem muitos parlamentares, sobretudo daqueles que fazem parte da base do governo, ligados à bancada da segurança, em apoiar ou não essa reforma. E não tem muita clareza de quais garantias eles terão. Então, dificilmente aí, eu imagino que eles aceitariam isso com tranquilidade. Então, muito provavelmente irá para a comissão especial. Indo para a comissão especial, no cenário mais célere, a instalação poderia acontecer na última semana de maio. Cabe ressaltar nesse aspecto que, a partir do ato de instalação da comissão, que é feito pelo presidente, as lideranças é que fazem a indicação dos membros. Então, esse prazo pode ser um pouquinho mais dilatado e é um momento importante também da nossa atuação para que possamos tentar intervir e estimular que parlamentares parceiros possam ser indicados ou pedir a indicação para suas lideranças para participar da comissão, de modo que a gente tenha uma correlação um pouco mais favorável, na pior das hipóteses, para atenuar o texto ali e forçar o relator, que provavelmente será o Arthur Maia, do DEM da Bahia, para fazer um texto mais palatável. O presidente da comissão provavelmente será o Fernando Monteiro, né, de Pernambuco, do PP. Então, esses seriam os primeiros aspectos. A comissão especial, em sendo criada, inicialmente ela teria 40 sessões para organizar e realizar os seus trabalhos. Esse prazo pode ser prorrogado, sendo que nas 10 primeiras sessões, outro aspecto importante é o prazo para apresentação de emendas. Então, é o momento em que as emendas e sugestões que a gente eventualmente pense em produzir para a proposta, a gente teria que realizar nesse prazo. E aí, considerando que a gente está num contexto de pandemia, trabalho remoto, e que a coleta das assinaturas, que são pelo menos 171 assinaturas, que é um terço da composição da Câmara, vai ser bem mais difícil, porque é feito pelo sistema, e aí a forma de acionamento dos parlamentares é muito mais difícil do que o tradicional, que seria ali pegando os apoios nos corredores, nos gabinetes dos parlamentares. Então, vai certamente necessitar de muito esforço e engajamento de todo mundo para conseguir as assinaturas necessárias. Bom, nesse contexto, o que a gente vislumbra, se no prazo mais célere, em a comissão sendo instalada na última semana de maio, a gente imagina que a comissão ela tenha duração mínima de 1 mês. E por que eu digo mínima? Que é justamente pelo prazo de 10 sessões para apresentação de emendas. Como, em regra, cada semana nós temos 3 sessões, então precisaríamos aí de cerca de 3 a 4 semanas simplesmente para concluir esse prazo, e depois o relator estaria ali apto para apresentação do seu relatório e o relatório às emendas. Após a apresentação do parecer, também muito provavelmente será concedido vista de 2 sessões e apenas na semana subsequente é que seria votado. Então, neste contexto, o que a gente vislumbra é que o relatório, no cenário mais célere, ele poderia estar apto a ser apresentado entre o dia 22 e o dia 29 de junho, podendo ficar, inclusive, para o início de julho ou para depois do recesso parlamentar, a depender do andamento dos trabalhos e desse cronograma que eu mencionei. Então, inicialmente, sobre os aspectos aqui da comissão especial, seria isso. Depois disso, como vocês sabem, em sendo aprovada, a PEC seguiria
para o plenário. Antes, teria que cumprir um interstício ali, de 2 sessões, após a publicação do parecer da comissão especial, e aí sim iniciaria o debate em plenário. Então, muito provavelmente, com esse debate em plenário, caso o Lira não avoque de fato a proposta diretamente ao plenário, ficaria para o segundo semestre, o que de algum modo nos traz um alento para tentar postergar e segurar a votação dessa reforma, uma vez que no segundo semestre também a pauta possivelmente estará dividida com a votação também de mudanças de regras eleitorais. E aí, como existe o princípio da anualidade, existe um prazo para que o Congresso delibere sobre isso, então pode ser que essa pauta da reforma administrativa perca um pouco de pressão no segundo semestre. Um outro aspecto relevante e que é importante mencionar é que foi feita uma mudança muito drástica no regimento essa semana. Já era algo que havia se desenhado desde da gestão do Rodrigo Maia, mas só agora com Lira que foi implementada, e essa mudança visa facilitar aí o trabalho das maiorias para aprovação, e aí, sobretudo, no caso de PECs e reformas. Então, o que a gente diz ali, que são os instrumentos que as minorias podem se utilizar no parlamento para tentar melhor debater as propostas, ou mesmo utilizar ali de instrumentos para obstrução. Boa parte desses instrumentos foram retirados do regimento, facilitando o trabalho das maiorias e o processo de votação, e especificamente sobre a reforma administrativa, tem algo que é extremamente danoso para a nossa atuação, que é uma mudança que foi feita sobre a regra para apresentação de emendas aglutinativas. Então, só para tentar explicar o conceito e o que seria uma emenda aglutinativa. As emendas que são oferecidas, as propostas de emenda à Constituição, elas apenas são oferecidas nessa fase que eu mencionei da comissão especial, nessas 10 sessões. Após isso, apenas o relator, na comissão especial, poderia apresentar emendas, e após o texto aprovado, não se pode apresentar novas emendas, exceto a emenda aglutinativa, que basicamente ela não traz texto novo, então ela pega a matéria-prima pré-existente das emendas que foram apresentadas na comissão especial, e pode fazer a fusão para trazer um novo texto, mas desde que tenha essa matéria-prima que eu havia mencionado. Pela regra anterior, para apresentação de uma emenda aglutinativa em plenário, precisaria que líderes ou parlamentares que representem 1/10 da casa, portanto 52 parlamentares ali, ou líderes que representem esse número, poderiam apoiar e dar suporte para a apresentação de uma emenda aglutinativa. Pela nova regra, precisaria do apoio de 257 parlamentares, que é a maioria absoluta. Então, como a oposição não tem esse número, a gente só conseguirá apresentar emendas aglutinativas em plenário se tiver a anuência do blocão, que é liderado pelo presidente da casa, que é o deputado Arthur Lira. Então, isso certamente dará muito poder a ele na condução dos trabalhos, uma vez que essas emendas aglutinativas acabam sendo a última etapa ali, a última rácio para a gente tentar adequar o texto para a votação, uma vez que o texto que sai da comissão especial e o que de fato é deliberado em plenário com acordos, existe sempre algumas mudanças. Então, essas mudanças agora ficam muito concentradas na condução dos trabalhos pelo presidente da casa, diferentemente do que acontecia anteriormente, que a gente pelo menos tinha a possibilidade de lançar o debate para que a discussão pudesse ser feita e essas emendas pudessem ser votadas. Agora, já no nascedouro, a gente terá dificuldades. Como meu tempo está se encerrando, eu encerro por aqui, mas fico à disposição aí para debater, dialogar e tirar dúvidas de todos.